Brasil tem maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Segundo estudo divulgado este ano pela Organização Mundial da Saúde, o país está no topo da lista com 9,3% da população sofrendo com algum tipo de ansiedade, o que representa mais de 18 milhões de brasileiros. A ansiedade é pertinente à humanidade, faz parte da vida do ser humano e, em muitas situações, se torna benéfica. Isso acontece, segundo a psiquiatra Lia Mara Mendes Biazon, em circunstâncias em que a ansiedade pode estimular a pessoa a realizar aquilo que é necessário. A especialista explica que o problema é quando esse sentimento foge do controle, se manifestando de maneira intensa e prejudicial no dia a dia da pessoa. A ansiedade patológica é um sofrimento psíquico, é um sofrimento diário, constante e que diretamente atrapalha a vida acadêmica e a vida profissional e as habilidades sociais. Então, o portador de transtornos ansiosos, ele começa a ficar irritado, tem alteração do sono, alteração da alimentação, começa a apresentar sintomas físicos, dores de cabeça, enjoo, náuseas, alteração do sistema gástrico, urinário. De acordo com a psicanalista Valéria Benevides Godinho, os sintomas também se manifestam como sentimentos de preocupação e medo. Esse medo traz também algumas consequências. Muitos pacientes com síndrome do pânico temem a morte, porque eles têm quadros assim de muita ansiedade, sente dor no peito, aí corre para o hospital, aí chega lá, não é nada, faz exames, não dá o diagnóstico. Na avaliação da especialista, em alguns casos, o transtorno de ansiedade é uma herança genética, mas ela destaca que esse tipo de transtorno muitas vezes está ligado a fatores externos. Que a gente está num momento crítico da nossa vida, o desemprego, né? O uso de substância psicoativa, o alcoolismo, as drogas. Só que a maconha ela está ligada ao agravo do transtorno de pânico e aos sintomas psicóticos. Então é muito grave. O Brasil está no topo da lista de países com maior percentual de pessoas com algum tipo de ansiedade, 9,3% da população, o que representa mais de 18 milhões de brasileiros. Os dados fazem parte de um estudo divulgado recentemente pela Organização Mundial da Saúde. O transtorno de ansiedade é um problema de saúde pública que a maquiadora profissional Eduarda Custódio, de 19 anos, conhece muito bem. Ela começou a ter os primeiros sintomas no começo do ano passado, depois de ter vivido uma experiência ruim na vida dela. Foi quando aconteceu alguns episódios na minha vida, algumas coisas que não foram legais, e aí eu tive essas crises. Aí eu fui pro posto mais perto de atendimento da minha casa, e lá eu estava com a pressão alta, estava com taquicardia, estava suando muito as minhas mãos. Na mesma semana eu já fui atrás de um psicólogo, já comecei o tratamento e fiz um tratamento por mais ou menos uns 2, 3 meses. Aí eu parei e aí nisso eu fiquei estável, não tive crise, não tive nada. Esse ano, mais ou menos em maio, na época de prova da minha faculdade, eu tive realmente uma crise de ansiedade juntamente com uma crise de pânico, transtorno de pânico, que eu tinha medo de ficar perto das pessoas. Eu não conseguia entrar em supermercado. E aí eu fui, sim, num psiquiatra. Eu tomo remédio controlado. É uma quantidade bem mínima, mas eu tomo para eu conseguir trabalhar. Porque para mim era muito difícil trabalhar sozinha, ficar sozinha, né? Eu tinha sempre aquela sensação de morte, de estar sempre em alerta, que algo ruim ia acontecer. Então eu tinha que estar bem. O uso de medicamentos, ele vai de 6 meses até 1 ano sem parar. Mesmo com a remissão dos sintomas psíquicos ou físicos. A partir do diálogo, de você poder pensar nessas questões, ir se apropriando, se familiarizando com as suas próprias questões, você vai atenuando, né, esse medo, o seu grau de ansiedade, e aí a tendência é melhorar a sua qualidade de vida. Então, o mais indicado é a psicoterapia. Além do apoio da mãe, do uso da medicação e da psicoterapia, Eduarda conta que para enfrentar o problema
também busca outros meios de ajuda. Eu faço acupuntura, geralmente eu divido a minha sessão em 2. Eu faço 40 minutos de terapia, né, converso com a minha psicóloga, e depois eu faço auriculoterapia ou acupuntura, aí ela vê o que está precisando mais. Eduarda revela que o trabalho foi a válvula de escape na vida dela e que tem muito prazer em exercer a profissão. A adolescente diz que ainda tem algumas recaídas, mas que hoje se considera uma pessoa mais equilibrada e determinada. Me vejo uma pessoa muito forte hoje por conseguir passar por isso da forma que eu estou passando e conseguir aceitar a medicação na minha vida, porque as pessoas geralmente não querem aceitar a medicação. Feliz? Muito, muito feliz.